As queimadas no Brasil tomaram uma proporção preocupante. A gente vai conversar agora ao vivo pela internet com o cientista, professor universitário, meteorologista Humberto Alves Barbosa para entender o que está acontecendo, quais os riscos da Paraíba. Professor, bem-vindo mais uma vez aqui ao Correio Debate. Boa tarde. Vamos traçar primeiro um panorama do que acontece hoje. As queimadas em São Paulo são culpa de mudanças climáticas? Bom, boa tarde a Hermes, boa tarde a todos que nos escutam. Sim, em parte, o que a gente tem visto em São Paulo, em função das altas temperaturas desde meados de abril, e são mais de 3 meses acumulados de diminuição de chuva e de dias secos, isso fez com que não só a questão da umidade do solo e as altas temperaturas você colocasse uma condição muito favorável. Porém, é importante sempre colocar que essa condição ela precisa ser iniciada pela ação humana, ou seja, há uma relação muito direta nesse momento, Hermes, com as altas temperaturas, com uma quantidade de acúmulo de dias secos e com essas condições das queimadas, ou seja, as queimadas ela é um impacto direto das mudanças climáticas decorrentes das altas temperaturas, das baixas umidade do solo e da atmosfera, e isso tem colocado muita pressão no centro-oeste e na região sudeste, e agora nos últimos 2 meses no sul da Amazônia. Hoje eu vi um mapa, inclusive, mostrando que em São Paulo há uma tendência, inclusive, em determinadas áreas, de aumento dessas queimadas. É uma coisa que preocupa. Por exemplo, as políticas governamentais, elas têm sido direcionadas de forma correta para o combate, para se antecipar essas queimadas? Essa é uma questão extremamente importante. Ela envolve hoje várias esferas, não só da sociedade civil, mas principalmente das autoridades, no sentido de que havia já uma antecipação dessas condições climáticas. Desde o ano passado, a gente saiu de uma situação de El Niño, chegando ela agora em dezembro e janeiro em seu pico, no pico do El Niño, e depois ele começou a diminuir, a se resfriar no momento que a gente encontra de neutralidade climática. Então, havia toda uma informação para as autoridades de que certamente esse período, que é um período de baixa precipitação na região centro-oeste, na boa parte do Brasil, com exceção da costa leste do Nordeste brasileiro, mas já havia uma antecipação de que esse inverno seria com altas temperaturas e que possivelmente essa redução de chuva ia colocar principalmente as queimadas no nível de alerta, no nível de emergência ambiental, comparado com anos anteriores, se não um pouco ainda superior, como foi o ano de 2019, e tem sido desde 2019 para essa região do centro-oeste e sudeste do país, uma tensão muito grande sobre essas condições climáticas. Então, não havia nenhuma novidade, até porque nos anos mais recentes, tanto São Paulo como a região do centro-oeste têm passado por situações climáticas adversas. Bom, agora a gente vai falar especificamente da climática, porque no outro bloco, no próximo bloco da sua entrevista, eu queria falar com o senhor sobre as previsões climáticas de uma forma geral para a região Nordeste, para a Paraíba, se a gente vai ter um ano seco, um resto de ano seco, se não vai ter, como é que vai começar 2025. Mas agora eu queria saber do senhor o seguinte: essas queimadas podem ser repetidas aqui no Nordeste, em casos localizados aqui na Paraíba ou não? Sim, Hermes, você tocou exatamente num ponto agora que é o que a gente já tinha falado inicialmente. Possivelmente, a gente já pode antecipar não só o leste da Amazônia, mas boa parte do Mato Piba e ali o oeste do Ceará, já pegando o sertão, o alto sertão da Paraíba. Essas regiões vão estar, principalmente a partir de agora, de setembro até outubro, no nível de alerta de emergência em termos de aumento de queimadas, porque as condições climáticas elas vão estar muito mais em condições secas,
em condições de altas temperaturas e há uma redução das chuvas, principalmente nessa região central, no leste da Amazônia, em direção ao oeste e nordeste do Brasil, pegando ali a região de Mato Piba, que é Tocantins, Maranhão, Piauí e o oeste da Bahia. Essas regiões vão ter uma redução das chuvas e o aumento de queimadas a gente já percebe que está aumentando. De todas as regiões, eu diria que a próxima região que vai estar sob uma condição de emergência em termos de queimadas, certamente vai ser a região que faz essa ligação entre o leste da Amazônia e o oeste e nordeste do Brasil, tendo ali a região de Mato Piba como a região central. E o que nos preocupa, Hermes, as linhas de transmissão e o sistema de torres de alta tensão, elas estão localizadas também nessa região ali de Mato Piba, ali Tocantins, Maranhão, Piauí e o oeste da Bahia, e também passam pelo estado da Paraíba. E o Alto Sertão da Paraíba, Patos e essas regiões, você tem um distanciamento dos municípios ou de toda a infraestrutura para que você possa, em caso de emergência, atuar. Eu estou falando especificamente de incêndios que possam ocorrer próximo dessas linhas de transmissão, e a gente tem um histórico, Hermes, eu tenho certeza que você lembra, os seus telespectadores, que alguns anos atrás a gente teve um apagão nacional em função dessas condições climáticas e em função de queimadas que atingiram essas torres de alta tensão e linhas de transmissão de energia. Como o sistema nacional é interligado, há sempre uma situação de emergência de desligar para que o próprio sistema não possa ser ameaçado durante esses períodos de alta exposição às queimadas. Então, eu colocaria nesse momento um sobreaviso, principalmente para essas regiões do leste e do oeste e nordeste do Brasil, está sob uma condição que o número de queimadas está aumentando, porque as condições de clima tão favoráveis, mas há uma prática, há um manejo do fogo nessas regiões em que coloca muito risco e ameaça, principalmente para o setor energético, no sentido de ocorrer apagões e ocorrer incêndios em cima dessas linhas de alta tensão. Ok. Professor, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Vou fazer aqui uma pausa rapidinha, a primeira pausa no Correio Debate. Na volta a gente continua conversando com o cientista Humberto Barbosa sobre essas situações do clima, a relação com as queimadas e os perigos que corre o território paraibano.